Meus queridos, eu quero falar com você nessa noite, tudo a ver, talvez um dos textos mais lindos da palavra de Deus, um dos textos mais conhecidos, mais lindos, e para mim talvez um dos mais atuais e mais necessário nós decorarmos, declamarmos, recitarmos e ficarmos cantando como essa música que se encontra em Abacuque 3, de 17 a 19. É o Cântico de Abacuque, essa música conhecida. Eu queria convidar você a ler essa poesia, essa coisa linda aí, e queria meditar com você o que nós podemos tirar desse texto nessa noite, em nome de Jesus. Abacuque 3, 17 a 19, você pode grifar aí, se você não grifou esse texto. Diz assim Abacuque, qual é o contexto disso? Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Jeremias é aquele profeta que está falando para o povo de Israel, que estava pecando, que estava em rebeldia, que tinha abandonado o Senhor, mas que batia no peito que era uma nação. Nós temos o nosso Deus que nos guarda, que nos protege. Nós temos o templo, a presença do Senhor está aqui em Jerusalém, aqui no templo, nada vai nos atingir, porque o nosso Deus é o mais poderoso. E Jeremias começou a profetizar: vocês serão saqueados, vocês serão derrotados, virá exército estrangeiro, virá a Babilônia, e vai destruir, vai matar, vai deixar Jerusalém em ruínas, vai destruir o templo. E o povo ficava: não, isso não é possível, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos protege. E Jeremias profetizando, e Deus falando: não, eu vou trazer juízo, inclusive para o meu povo, porque eu vou ensinar. Eu tenho planos de paz, eu tenho projetos para eles, mas eu preciso ensiná-los. E por conta disso eu vou permitir sim, que uma nação estrangeira, que é a Babilônia, eu vou usar o ímpio para corrigir o meu povo. E Abacuque, em meio a isso, também começa a receber essas revelações. Talvez comece a ouvir Jeremias e começa a entrar em parafuso. Ele fala assim: Deus, tudo bem, o Senhor vai trazer juízo, tudo bem, tem uma nação que peca, uma nação que se revolta, mas e nós, e eu, justo, e as pessoas que não estão se desviando, nós vamos sofrer tudo isso. De alguma maneira eu vou perceber, eu vou ver o templo que eu amo, eu vou ver a igreja que eu amo sofrer tudo isso, eu vou ver essa tragédia chegar na minha casa, na minha família, eu vou presenciar tudo isso. Esse povo, o remanescente, o fiel, vai ter que passar por tudo isso também. E se você ler Abacuque, são 3 capítulos só, você vai ler o primeiro capítulo, ele está lá questionando Deus, mas não pode, como pode? Como o Senhor vai fazer isso com a gente? Não pode, Senhor, o ímpio vai prevalecer, e ele está de alguma maneira não entendendo aquela situação. Parece muitas vezes eu e você, diante das situações, dessa situação que nos advém, diante de situações que você passa na tua casa, de enfermidade, de situações de perdas, de frustrações, economia, dinheiro, falta, escassez em tantas coisas, e a gente fica assim: Deus, mas eu faço parte do teu povo, e aí, quanta dificuldade, quanto problema, quanta adversidade, quanta tragédia. E Abacuque se encontra dessa maneira, um profeta de Deus, para você ver que quando você fica assim, não é nada absurdo, porque nós muitas vezes ficamos sem entender. Mas uma coisa boa do profeta, e aqui já vai uma coisa que nós precisamos fazer quando nós não entendemos, quando nós ficamos assim perplexos: recorra a quem tem a resposta, a quem tem o poder, a quem controla tudo, porque o profeta vai até Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está assentado num alto e sublime trono, aquele que governa todas as coisas, que está acima tanto de Israel, como da Babilônia, como do Egito, como de todas as coisas. E Abacuque vai,
E ele começa a falar, e ele começa e tal. De repente ele ouve Deus, e ele começa a ser confortado, e Deus fala com ele. Nos últimos versículos do livro dele, ele faz essa declaração tão maravilhosa, que precisa ser a minha declaração, que precisa ser a tua declaração. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, ele está falando, se você pensar, perceber, ver, isso é um quadro de pós-guerra. Ele está falando assim: Deus, mesmo que aconteça isso que o Senhor está falando, mesmo que Jerusalém, mesmo que a nossa nação seja arrasada, olha só, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, ou como da corça. Ele me faz andar em lugares altos. Essa última parte é só a quem ele endereça esse texto. O que ele está falando, eu vou trazer para os nossos dias. Senhor, mesmo que a gente viva isso que a gente tem visto, mesmo que esse caos venha sobre a nossa nação, mesmo que eu perceba que os preços estão disparando, mesmo que a coisa piore, porque ele não estava ainda vivendo tudo aquilo quando ele escreveu isso, depois ele viveu, independente do que aconteça, mesmo que os montes desabem sobre mim, eu me alegrarei, me exultarei, estarei voltado para o Senhor, porque a minha vida, a minha alegria, o meu coração é teu. Olha só, depois de conflitos, depois de dúvidas, depois de tristezas, depois de tantas coisas, ele começa porque ele ora, ele busca, ele vai para a torre. Você vê no capítulo 2, ele fala: eu vou ficar aqui na torre, eu vou ficar aqui de vigia, eu vou ficar orando, eu vou ficar vigiando e orando. Quem veio quinta? Profeta, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou vigiar e orar. Depois de vigiar e orar, ele pode fazer uma declaração dessa. Às vezes ainda a gente não consegue fazer uma declaração, ou seja, talvez uma declaração até sim, mas talvez a gente não consiga viver isso em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, porque talvez esteja faltando algumas coisas. E eu queria falar hoje, diante dessas situações que temos vivido, eu tenho trazido palavras tudo a ver. Eu falei o tema, a Nilva falou assim: mas não é o tema de quinta-feira, não é o tema de domingo, parece que está tudo igual. Eu falei: é porque eu estou falando tudo de igual, eu estou falando tudo para a vida de hoje, para esse momento. Então eu queria falar, mas não é igual de quinta-feira, talvez tenha algumas coisas. Eu queria falar o tema hoje: as adversidades e o cristão. É isso daí? É isso daí, as adversidades e o cristão. Nós talvez em nenhum outro momento fomos tão provado, com tantas dificuldades, como igreja, como instituição, como família, como pessoa, como profissional, de diversas áreas. É um momento crítico, economia, dificuldade de relacionamento, de se relacionar na família. São tantos os problemas, que às vezes a gente fica assim: puxa, mas e Deus? E Deus? E daí eu queria começar a tirar algumas lições, e eu tenho usado muitos textos para que a própria Bíblia responda para você e fale e nos dirija, e não será assim diferente. Eu queria algumas coisas sobre as adversidades. Primeiro, as adversidades e o cristão. A adversidade e o cristão é uma realidade. As adversidades e o cristão é uma parceria, meu querido.
é algo que a gente vai viver enquanto estiver nessa vida. Não tem como se desvencilhar das adversidades. E eu vou mostrar isso daí. Primeira coisa, as adversidades são constantes e reais. Segundo, existe uma fonte, existe algo que o cristão pode fazer para buscar forças ou energia ou sabedoria, ou como reagir às adversidades. A questão não é só, eu estou enfrentando, eu estou passando, eu estou vivendo uma adversidade. Isso você está vivendo hoje, vai viver amanhã, vai viver depois da manhã, viveu ontem. Agora, eu queria que você soubesse que o cristão tem eu falei que ia fazer uma abertura. Quem lembra de um desenho? Eu tentei modernizar isso, mas não consegui. Daí os mais modernos aí, depois que souberem, se quiserem me ajudar. O Popeye. Quem lembra do Popeye? Desenho Popeye. Popeye era um fracote. Ele, sem uma fonte de energia, que era o espinafre, que era aquela latinha que eu pedi um dia para minha mãe comprar espinafre, quando eu assistia muito, eu era pequeno. Ela veio com um monte de folha, eu me decepcionei, porque eu achei que viesse numa latinha. Eu achei que ia ser igualzinho, daí, e ainda, isso que é espinafre, daí comia, era ruim ainda. Eu falei, não quero saber. Daí, mas eu tentei para ver se eu ficava forte, não fiquei, daí não quero saber de espinafre. Mas Popeye era fracote mesmo, era pequenininho, o bracinho dele era assim, ó. E o inimigo dele, as adversidades, ou a adversidade dele era o Brutus, né? Era um cara desse tamanho, fortão pra caramba. Ele vivia correndo desse cara aí. E quando esse cara pegava, eu lembro que às vezes pegava o Popeye assim, fazia assim, batia nele, fazia o que queria. Popeye não tinha chance contra o Brutus, a não ser... Brutus representa as adversidades, meu querido. Nós somos o Popeye. Sem uma fonte, sem o espinafre, a gente vai ficar sendo jogado para lá, para cá, apanhando, fazendo, e a gente não tem chance nenhuma. Mas eu queria falar que os cristãos, eles têm um espinafre. Eles têm uma fonte que pode... Assim que se reveste daquilo, eles podem voltar a olhar para as adversidades e passar literalmente por cima das adversidades. Então, primeiro, as adversidades existem, estão aí, está aí toda hora, são reais. Segundo, que eu quero abordar um pouquinho aqui, mas graças a Deus o cristão tem uma fonte de energia que pode fortalecer para que ele vença e passe por cima de todas as adversidades. E terceiro, é isso daí, quando ele faz uso, quando ele entende que a adversidade vai ter sempre, o que ele precisa é se conectar a essa energia ou essa fonte, fazer uso, entender que sem o espinafre ele não é nada. Quem não assiste, quem não sabe nada do que eu estou falando, hoje tem o YouTube lá, digita Popeye, assista um episódio, você já vai entender tudo, tá bom? Por último, quem faz uso dessa fonte, quem entende isso daí, vai viver como? Sempre dando banho nas adversidades, vai viver sempre vencendo as adversidades. Por isso, quando Jesus falou que nós somos mais do que vencedores, e a gente vai entender isso lá para o final, não é que a gente não teria situações difíceis, mas é que nele nós poderíamos vencer todas as adversidades, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então eu quero começar primeiro falando isso daí, para você entender que não tem jeito. Quando a gente está aqui na igreja falando, você é mais que vencedor, Deus quer, você vai sair daqui, você vai vencer, e daí você sai e se depara com uma perda, você sai e se depara com uma enfermidade, você sai e se depara com um problema financeiro, você sai, a primeira coisa que você vê é tipo assim,
acho que a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia não funciona, eu acho que Deus mentiu para mim. Não, peraí, é que você está enganado, Deus não mentiu para você. E eu quero deixar que você saia daqui ciente que tem adversidade pela frente. Olha o que João 16:33 diz, Jesus falando: no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês terão aflições. A gente gosta de muita promessa que Jesus fez, mas eu quero dizer, isso é uma promessa de Jesus. No mundo vocês terão, né? No mundo talvez, pode ser que vocês enfrentem algumas dificuldades. Não, ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Tem a segunda parte, mas eu não quero chegar na segunda parte ainda. Eu quero que a gente entenda o porquê, às vezes a gente tem, eu já quero começar algumas coisas, dizendo que a nossa vida, ela aqui, ela é cheia de problemas, cheia de dificuldade, incerta, e uma vida passageira. Olha como ela é incerta, olha só que Jesus fala em Mateus 6:19 e 20. Mateus 19:20, quero começar, você tem que ir captando algumas coisas, ideias que eu quero trazer para você. Mateus 6:19 e 20, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pode colocar, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem... O que Jesus está falando aqui, ó? Pessoal, na terra, não ajuntem tesouro na terra, porque na terra tem ladrão, tem traça, tem ferrugem, na terra tem problema, tem imprevisto. Você pode tá começando a juntar um negócio, e eu quero lembrar que Jesus está falando para os seus discípulos aqui, mas Jesus, mas Deus não guarda a gente do ladrão? Não, nessa terra, meu querido, nós estamos sujeitos, Deus guarda, mas eu quero dizer que essa terra, e a gente vai chegar, mas Jesus está falando assim, ó, ajuntem tesouro num lugar onde não é previsível, onde a coisa é certa, não tem ferrugem, não tem imprevisto, não tem ladrão, não tem maldade, não tem nada, porque aqui, se você coloca a tua esperança e muito nessa vida, você vai começar a se decepcionar. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6,17, coloca aí, 1 Timóteo 6,17, Paulo fala para Timóteo: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança ou sua confiança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Eu estou querendo colocar, está falando assim, está falando de dinheiro? Não, eu estou querendo falar sobre a incerteza dessa vida. Coloque a esperança na tua saúde. Não, eu vou fazer academia, eu vou malhar, eu vou fazer, isso é bom. Eu não estou falando contra você trabalhar para ganhar dinheiro, isso a gente precisa fazer. Eu não estou falando para você não cuidar da tua saúde. Eu não estou falando nada, eu estou falando que tudo isso a gente pode fazer, e amanhã, de repente, porque a gente vive num mundo caído, cheio de pecado, mal, e de repente vem uma adversidade. Tá lá, saudável, inteligente, com dinheiro, com uma vida promissora, vem um carro, entra na frente, vem um caminhão doido, morreu. E aí? Uma aflição, uma tristeza, uma provação. Também não coloque, a gente pode começar, não coloque a confiança, a esperança, toda a alegria, toda a fé no templo em Jerusalém, como eles colocavam. A nossa segurança é o templo. Não, não é o templo caiu. A nossa segurança é a nossa pátria, não é a pátria foi destruída. A nossa esperança é a família nesses dias pode ser ruída.
a esperança não pode ser nada do que está aqui nessa vida, porque tudo nessa vida vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, e aquele que faz a vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A questão, meu querido, coloque aí Salmo 39, 4, de 4 a 7. Então a vida, ela é incerta, ela é cheia de problema. Jesus falou, tem outro texto que fala, quando passares pelo fogo, quando passares pela água, não fala, se um dia você, e o fogo e a água, está falando sobre problemas, sobre provação, sobre dificuldades, sobre impedimentos. A Bíblia fala quando, não se. Quando é um negócio de tempo. Se agora, ou se daqui a pouco, ou se amanhã. Eu não sei se eu perguntar, quem nunca teve uma situação difícil aqui? Eu não sei se teria alguém para levantar a mão. E depois de uma palavra dessa, eu acho que a pessoa pensaria 2 vezes, porque falou, opa. Mas nessa vida, a vida é complicada, é difícil. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente por quê. Olha só o que o salmista diz, 39, capítulo 39 de Salmos 4 a 7. O salmista diz, ele começa a conjecturar, pensar, e ele, inspirado pelo Espírito, ele escreve isso daqui. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desce aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, quem hei de esperar? Que hei de esperar? Minha esperança, minha alegria, minha confiança está somente em ti. Quando a gente se depara com todas essas coisas que a palavra de Deus ensina, que esses homens falaram, e quando a gente começa a se deparar com o nosso entorno, com o que está acontecendo, meu querido, tudo que está acontecendo é um barulho falando assim: coloque a tua esperança sobre a rocha, construa a tua vida sobre a rocha, porque as enchentes estão vindo, as tempestades estão aí, e sabe quem vai permanecer? É quem está construindo a sua vida sobre a rocha, porque quem não estiver firmado sobre a rocha, meu querido, não está aguentando. Não está aguentando e ainda está no começo. Pastor, está pegando pesado. Não, vamos lá. Deixa eu ver aqui, são tantos textos. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Estou falando sobre provações, porque essa vida é assim. Agora quero que os batizandos aí fiquem bem felizes, olha só. Romanos 8, de 18 a 24. Só o 24, é só a primeira parte que a gente vai ler, mas vamos ler. Romanos 8, de 18 a 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a vida está assim, porque é difícil, porque a gente está... está difícil, eu não aguento, está sofrendo, está todo mundo sofrendo nessa vida. Eu quero dizer que não é só você que está sofrendo. A gente vai ler que até a natureza está sofrendo. Até a natureza geme. Quando você vê um maremoto, um terremoto, é a natureza falando assim: eu não aguento mais. Olha só que tem um detalhe, olha só que Paulo fala, e aí a esperança. Considero que os nossos sofrimentos atuais, isso que a gente tem vivido, que a gente vive nessa vida, que é um sopro,
não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tudo aquilo que você já viveu, essas adversidades, as dificuldades, os problemas, nisso daí não dá para comparar, não dá para colocar na balança com tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, com a glória, com a bênção, com as recompensas, com o galardão. A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem homem conseguiu imaginar aquilo que Deus tem guardado para aqueles que são dele. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou que aconteça a libertação, ou que a vinda, a volta de Cristo, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o homem, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Meu querido, mundo, a natureza, o homem, a perversidade, a maldade, tudo isso que está acontecendo é porque o mundo está numa decadência por causa do pecado, por causa da desobediência, por conta de tudo isso, em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade. A natureza está esperando, com expectativa para ser libertada, para receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou nossa adoção completa como filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a volta de Jesus, pois nessa esperança fomos salvos. Meu querido, toda essa situação, por isso que você que foi salvo, você pode ficar assim diante de tudo isso daí. O teu sofrimento hoje, as tuas lutas, tudo aquilo que nós estamos passando, não dá para colocar na balança, não dá nem para se comparar com aquilo que Deus guardou para você. Porque você escolheu hoje, lá a hora que você falou, você crê que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, você reconhece, você quer entregar a sua vida para Ele, eu quero. Ali você estava falando, eu aceito a salvação. Por conta disso você já está livre de tudo isso. E como a natureza, como nós estamos numa expectativa de que um dia nada mais disso vai reinar. Pelo contrário, o que vai reinar vai ser alegria, justiça, paz, equidade, e um dia Ele mesmo, nosso Senhor, vai enxugar dos nossos olhos, os teus olhos, toda lágrima, todo choro, toda tristeza, toda dor, em nome de Jesus. Meu querido, saiu daqui. Se nós temos, e essa vida é uma vida por causa da decadência, onde nós vamos enfrentar dificuldades, adversidades, o que fazer? Mateus 7, 24 a 27, então não é quando, como e o que, a questão não é qual é o problema, o que você está passando, é como você tem construído a sua vida, como ou aonde você tem construído a sua casa. Por isso que Jesus deixou uma parábola e fez um exemplo ali depois de falar, dar um monte de conselho que Ele continua dando na sua palavra para a humanidade. Se ele pudesse falar aqui hoje, Ele falaria: meus queridos, está difícil, a vida está complicada, tem muito barulho, tem muita enxurrada, tem muita tempestade, tem muita chuva, tem muito rio batendo, mas se vocês derem ouvido à minha palavra e colocarem em prática, nada disso vai derrubar vocês, porque vocês estarão firmados sobre a rocha. Olha só, portanto, Jesus falou, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, não é só ouvir, é colocar em prática, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu querido, as chuvas, os rios, ou seja, a adversidade vieram para as duas casas, ou seja, a adversidade vem para todos, vem para bons e para ruins, vem para os discípulos do Senhor e vem para os não, nós estamos nesse mundo que a Bíblia, a palavra de Deus fala que está esperando, está gemendo, nós estamos querendo, desejando a vinda do Senhor, a redenção do nosso corpo, a gente quer ser livre dessa injustiça, dessa iniquidade, da corrupção, de tantas coisas, por isso que isso mexe com a gente, é porque nós fomos criados de novo, em nós habita a justiça de Deus, a gente não, parece que a gente é estranho aqui, é porque nós já somos cidadãos do céu, mas nós precisamos continuar aqui, mas os nossos olhos, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, precisa começar a se encher disso, porque se acontecer isso, é o que precisa acontecer, a gente vai estar construindo a nossa casa sobre a rocha, ou seja, nós estaremos indo para o próximo ponto, nós estaremos comendo espinafre, a gente vai estar se fortalecendo, não nas circunstâncias, por conta de tudo isso, das adversidades que são reais, certas e constantes, e sabendo da fragilidade, da incerteza dessa vida, de tudo aquilo que é um sopro, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos nos alegrar. O texto de Abacuque diz, coloca aí de novo o versículo 17 e 18, Abacuque não, o Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, todavia, entretanto, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que o profeta está falando, que a alegria dele, a força dele, a vida dele, não estava mais pautada no boi, no alimento, nas coisas que eu acabei de falar que são circunstanciais. Hoje a gente pode ter, amanhã pode faltar, hoje pode estar melhor, amanhã pode estar complicado. Hoje as circunstâncias elas mudam de acordo com esse mundo mal muitas vezes, mas o profeta entende que se a alegria dele, se a força dele, se o coração dele, se a mente dele não estiver voltado ou focado apenas nessas coisas, mas estiver ligado, focado, dependendo do Senhor, ele pode, mesmo faltando tudo isso, ele pode se alegrar, porque alimento pode faltar, as coisas podem mudar, mas o Senhor da nossa salvação é imutável, nunca muda, nunca falta, nunca falha, sempre está conosco. Então se a minha alegria, se a minha força vem dele, eu sempre estarei alegre, eu sempre estarei forte, a minha vida sempre estará firmada sobre a rocha. Por isso que ele fala das construções, por isso que nós podemos andar sobre as tempestades, porque tudo pode acontecer, mas se eu estiver firmado nele, se a minha alegria estiver nele, se os meus olhos estiverem postos nele, pode tudo acontecer, mas eu continuo de pé. Por isso que o salmista fala que assim, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se alegram no Senhor, aqueles que têm o coração no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Aleluia! Agora eu quero a segunda parte do versículo do João 16,
do João 16:33, quando Jesus fala: no mundo vocês vão ter aflições, vocês terão, é certo, mas faça o seguinte, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, quem escreve essa fala de Jesus, sabe quem foi? João. E daí mais tarde, na sua carta, 1 João, olha o que ele fala, 5:4, 1 João 5:4, ele viu Jesus falando: no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter adversidade, dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Daí ele lembra disso, ele fala, em meio a uma adversidade, porque essas cartas, meus queridos, que eu falei, o Novo Testamento foi escrito debaixo de adversidades piores do que as que nós estamos enfrentando. E olha só o que ele fala: o que é nascido de Deus vence o mundo. Não foi só Jesus que venceu o mundo, aquele que é nascido de Deus também pode vencer o mundo. Por isso que Jesus fala: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se vocês tiverem bom ânimo, se vocês crerem em mim, vocês também vão vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, meu querido. Você está passando por adversidade, dificuldade, mas eu quero dizer, se você levantar os teus olhos, colocar os teus olhos no espinafre, que é Jesus, se a tua alegria, se a tua dependência estiver conectado com a fonte, eu quero dizer que você pode ser, e você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Filipenses 4:4, Paulo diz algo muito interessante, e olha só que interessante, mais interessante é que quando Paulo escreve isso, ele está preso, está algemado, ele está numa prisão, e olha o que ele escreve para uma igreja: alegrem-se sempre no Senhor. Não, igreja, ora por mim, porque eu estou mal aqui, igreja. Chora aí por mim. Tá difícil a coisa, minha vida aqui, é só naufrágio, é só chicotada, é só lombo, só chicote no lombo, a coisa está difícil demais aqui. Não, ele está escrevendo para a igreja: alegrem-se no Senhor, regozijem no Senhor. Nós não precisamos de circunstâncias favoráveis, nós podemos nos alegrar de circunstâncias difíceis, nós podemos nos alegrar com perseguição. Eu não preciso ter uma comida, minha despensa cheia, eu não preciso ter um carro do último tipo, eu não preciso morar numa mansão, porque a minha alegria não depende disso, a minha alegria é no Senhor, depende dEle. Por isso que o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que sempre? Porque não depende, senão não poderia ser sempre. Não, alegrai-vos no Senhor se as coisas estiverem indo bem. Não, daí ia ser difícil. Não, mas a tua alegria, a minha alegria, não é uma alegria circunstancial, é uma alegria eterna, perene, porque é uma pessoa a nossa alegria, e essa alegria se chama Jesus Cristo, por tudo que Ele fez por nós, pela salvação, pela eternidade, por ter nos livrado desse mundo caótico, por nós termos uma convicção de que um dia, assim como a natureza será livre, nós também seremos livres de tudo isso que nós vivemos, por causa de Jesus. Então eu tenho que me alegrar nele. Olha só, eu não ia ler tudo, mas continua, do versículo 4, coloca o versículo, olha, ele fala: novamente direi, alegrem-se. Coloca aí, continua, 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Coloca na NVT, por favor, vamos ver se a NVT tem a versão que eu, dá para mudar para a NVT? Lá, isso. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ele está falando: alegrai-vos. Nossa, Paulo, mas a igreja está agora, você viu, vai ter que se reunir às 6 de semana, vão ter que, talvez a célula vai ter que voltar, ser online, a coisa, meu parente está doente, eu acabei de perder um ente querido, tal. Meu querido, lembre-se que o Senhor virá em breve.
Sabe como que eles viviam naqueles tempos difíceis? Era assim. Era com os olhos no Senhor, era com os olhos na palavra do Senhor, era com os olhos voltados para o céu. Por isso que Paulo fala, olhai para as coisas do céu, não fique tão conectado com as coisas aqui dessa terra, porque essa terra é incerta, é passageira, é rápido. Como que eu vou, não, coloca toda a minha esperança, lá fala sobre riqueza, e aqui vai. Não, tem gente que não coloca a sua esperança toda na riqueza, mas coloca toda a sua esperança no filho. Eu tenho uma filha, eu amo, mas eu quero dizer que se eu colocar toda a minha esperança nela, eu vou ser a pessoa mais frustrada. Tem muita gente frustrada porque sua esperança é só filho, é só filha, é só dinheiro, é só trabalho, é só profissão, é só namoro. Você é feliz? Não, não sou feliz porque não arrumei ninguém ainda. Talvez o dia que você começar a se alegrar no Senhor, a hora que você menos esperar, o Senhor, que é o teu Pai, Ele vai enviar alguém que vai te fazer feliz. Mas nós estamos da mesma maneira, porque um filho, a gente pode perder o filho, do nada, de um acidente. A gente vai sofrer, a gente sofre, a gente ama. Deus nos manda amar os nossos filhos, amar os pais, amar os maridos. Mas essa vida é incerta, é passageira. Se a minha alegria estiver apenas nessas coisas, eu vou, talvez, na medida que vão acontecendo, ficou doente. A gente sofre, eu não estou falando de sofrimento, isso é adversidade, mas por isso que Deus fala, nós podemos andar acima das adversidades, Ele nos faz andar sobre as adversidades, e uma das maneiras é nós colocarmos a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa é no Senhor. Ele é tudo, Ele é o primeiro, Ele tem a primazia, Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é tudo. Daí, meu querido, aí está um segredo da gente, pode tudo acontecer, o meu coração continua inabalado, porque o meu coração está firmado sobre a rocha. Eu estou lá, vamos lá continuar lendo. Não viva preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam. Aí a gente gosta, não precisa ficar preocupado, você quer o quê? Pede para Deus. Pede para Deus. Pastor, gostei disso, então é só pedir? Ó a continuidade. Peçam a Deus aquilo que vocês precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Sabe por quê? Porque na medida que você vai agradecendo tudo que Ele já fez, às vezes você vai começar a ficar até com vergonha de continuar pedindo, porque você vai ver, nossa, Ele já fez tanto, nossa, acho que, porque, daí você vai lembrar, nossa, eu estava ansioso, eu estava insatisfeito, por causa dessa coisa que eu estou pedindo, ou eu estava desesperado por causa daquela situação, daí você começa a agradecer por tudo que Ele já fez, você lembra que Ele já te livrou de 2, 3 situações daquela, daí sabe o que vai acontecer? Próximo versículo. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Sabe o que está faltando para a gente conseguir passar por toda essa situação? Ler Bíblia, meus queridos. Encher o nosso coração dessas palavras. Isso começar a ler 1, 2, 3, 4. Sabe, você vai começando a perceber que a nossa vida está muito acima, como diz também o texto, que nós estamos guardados, nós estamos escondidos em Cristo já, nos lugares espirituais, nas regiões celestes, nós já estamos em Cristo já. Estamos aqui, tem que viver, orar, trabalhar, fazer, amar, ser os melhores aqui, para glorificar o nome desse Deus, desse Jesus que nos salvou. Mas isso daqui, mais um tempinho a gente, se continuar, se não morrer de Covid, se não morrer de outra coisa, se não, essas adversidades vão nos pegar, mas depois a gente está se encontrando com Ele. É tudo muito rápido.
Como você viu, guarde aquele texto lá de Salmos 39, o salmista falando, cara, é um sopro, é uma sombra, é um negócio que a gente piscou, acabou. E por conta disso, sabe o que a gente faz? A gente perde a salvação, a gente perde a vida, a gente perde paz, a gente perde dias felizes, a gente perde saúde, a gente perde tudo, por causa das adversidades que Jesus e que a palavra de Deus nos alertou que teríamos. Mas Ele falou, eu estarei com vocês, eu vou estar junto, e se vocês vierem a mim, eu vou fazer com que o pé de vocês se torne os pés como o da corça, que só anda em lugares altos. E aqui tinha mais, mas eu vou, olha só terminar, a nossa alegria não está nas circunstâncias, em bem, em pessoas, em nada disso. Olha que Paulo fala, Filipenses 4, 12, 13, daí eu já vou para encerrar, porque eu tenho uma hora aqui. Filipenses 4, 12, 13, olha Paulo, que ora vivia preso, ora proclamando a mensagem, um apóstolo maravilhoso, mas ora naufrágio, ora açoites, ora prisão, ora não sei o que, ora morrer decapitado, era assim com Paulo. Mas olha só, sei viver na necessidade, ou aprendi a viver na necessidade, e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, minha alegria não é circunstancial, com pouco ou com muito, porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que me dá força. Meu querido, Paulo falando, eu posso passar, eu posso viver em qualquer situação, porque a minha força, a minha alegria, não está no estômago cheio, ou não está nos bens, não está a minha alegria, sabe por que eu posso todas as coisas? Porque tem alguém que me fortalece, que me faz poder todas as coisas, que me faz vencedor, que me torna um vitorioso. E quando nós nos recorremos, nos achegamos, nos inclinamos para Ele, meu querido, a gente começa a perceber. Você acha que eu estou falando aqui? Nosso pastor não deve ter problema, o pastor não deve passar por adversidade. As pessoas que conversam comigo aqui, de vez em quando eu sinto necessidade, percebo que pode ministrar, eu abro um pouquinho da minha vida, das coisas, e daí você começa a perceber, não é diferente da tua, mas eu quero dizer que eu estou cada dia mais voando, nada me para, porque de alguma maneira eu tenho vivido baseado nisso daqui, isso daqui tem enchido meu coração, isso daqui tem sido a minha alegria, a minha força, e nada me para por conta disso, a não ser a morte, que daí eu não vou parar, porque eu vou estar lá com o meu Jesus, mas eu estou aqui, estou bem certo, crendo que tem alguém que está aguardando o meu tesouro, até mesmo porque eu estou ajuntando tesouro onde não tem perigo de ter traça, de ter ladrão, em nome de Jesus. Meu querido, teria muito mais para falar, mas eu vou pular aqui. Paulo é um exemplo disso, de perseverança, mas eu queria falar que as provações, elas produzem muita coisa, que às vezes você fica lá, nossa, mas por que Deus está permitindo isso? Deus está trabalhando com você, está trabalhando o teu caráter, está moldando você para Ele cumprir todos os propósitos dEle. Paulo aprende isso em Romanos 5, de 3 a 4, se você quiser anotar aí depois, fala que as provações produzem perseverança, perseverança produz um caráter aprovado. 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo fala que ele aprendeu a se alegrar até nas fraquezas, nas fragilidades, nas aflições, porque ele descobriu que a graça de Deus sobre ele faz com que a fraqueza, quando ele se sente fraco, ele experimenta a força de Jesus. Por conta disso, ele consegue passar todas as adversidades. Meu querido, e por último, Davi, que experimentou adversidades, lutas, inimigos e tantas coisas. Em 1 Samuel 30, discorre lá uma vez que Davi sai para lutar. Talvez eu pregue esse texto domingo que vem, mas de uma outra perspectiva. Mas Davi volta
com seus guerreiros, ele lutando as batalhas do Senhor, conquistando, e ele volta para a cidade deles, Ziklag, e ele percebe que a cidade está devastada. Vieram os amalequitas e queimaram a cidade, destruíram tudo enquanto os guerreiros não estavam na cidade. Pegaram as esposas, as famílias, os filhos, as filhas, e levaram prisioneiro. E você sabe naquela época o que isso significava. Fala que eles choraram. Davi e os seus guerreiros ficaram tão revoltados, tão desesperados, que eles choravam em alta voz, a ponto de eles cansaram, eles não conseguiram, eles ficaram esgotados. E no final, os guerreiros quiseram apedrejar Davi. Davi ficou numa situação, que provação, estou lá servindo meu Deus, fazendo tudo, ele estava lá quase morrendo. Mas no versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, diz que ele encontra força no Senhor. Depois de tudo isso, ele encontra força no Senhor. O que eu estou falando com tudo isso, meu querido? Nós temos passado por situações, cada um aqui sabe se é enfermidade, se é perda, se é morte, se são essas coisas, essas notícias que nos afligem, se é a incerteza, como que vai estar daqui 15 dias, como vai ser daqui uma semana. Eu hoje vindo, algumas pessoas, eu estou com um amigo meu internado, aqui em Pirajuí tem 7 internados esperando transferência. São tantas coisas, e pastor, você não se compadece? Eu estou orando todo dia por isso. Estou desesperado, mas toda vez que eu me desespero, eu vou encontrar força aonde Davi encontrou, porque daí Davi fala que ele foi buscar força no Senhor, e fala que o Senhor o fortaleceu, a ponto dele voltar para os seus soldados, que queriam até apedrejá-lo. Ele fala: nós vamos lá e vamos pegar tudo de volta, o Senhor vai nos dar a vitória. Eles foram lá, resgataram todos com vida, pegaram tudo de novo, ainda pegaram o despojo da cidade lá. Deus, aquilo que eles fizeram aqui, Davi e os seus guerreiros conquistaram 10 vezes mais lá, e reconquistaram tudo, porque Davi, em vez de se abater, ficar desesperado, e agora, perdi, morreu, está doente, aconteceu, não aguento mais sofrer, porque era Saul me perseguindo, era gigante me afrontando, era tudo acontecendo, eu não aguento mais, faz não sei quanto tempo, faz 12 anos, faz 11 anos que foram lá me ungir, falaram que eu ia ser rei, mas não aguento mais, é só burdoada, é só pressão, é só provação. Não, ele não ficou chorando, ele recorreu à sua fonte, que era o Senhor, do Senhor da força, do poder, e ele vai e ele se recarrega, se enche de fé, de esperança, de poder, e ele falou: aquele que já fez com que eu derrotasse um gigante, 2 gigantes, 2 exércitos, é o mesmo que vai fazer com que eu tenha mais uma vitória. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que lembrar que o ano passado nós já tivemos paralisação, o ano passado nós já tivemos perda, o ano passado já teve um monte de coisa, mas o Senhor foi conosco e nos deu a vitória, porque esse Deus não vai nos fortalecer de novo para continuar vencendo e vencendo. Aleluia, glória a Deus. Próximo passo: se você recorrer a Ele, você consegue. Se você conseguir se alegrar, se fortalecer no Senhor, você vai conseguir para o versículo 19. Você vai conseguir andar acima das tempestades. Vê o que o versículo 19 diz. Coloca o versículo 19 de Abacuque 3. Não, Abacuque 3:19, por favor. O último versículo do texto básico. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes, rápidos, ágeis, como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Meu querido, quando a Bíblia está falando disso, está comparando, falando que o Senhor, quando nós fazemos do Senhor, recorremos a Ele diante das adversidades, dos problemas, quando nós realmente falamos: Senhor, pode faltar, pode ter problema, pode
as coisas acontecerem, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor, eu vou continuar buscando força no Senhor. Automaticamente o Senhor, Ele se torna a nossa força, Ele se torna o nosso lugar seguro, Ele se torna o nosso refúgio. Mas não só isso, Ele nos dá poder e nos faz, aqui a comparação, Ele nos faz como a corça, nos dá os pés da corça. E aqui está falando o seguinte: você já viu corça correr? Cervo. Eu gosto de assistir esses programas de animais, de perseguição. É o maior baile, esses cervos é o maior baile naqueles felinos. Eles vão, chega a passar 3 horas, indo os felinos, indo devagarzinho, vai 1, vai 3, fica armando o maior esquema lá, para chegar, porque a corça é muito rápida. Se o felino não tiver muito perto, não tiver uma estratégia muito boa, não pega a corça. E daí tá lá, tá quase chegando o felino, de repente ela dá um baile nele, que ele passa assim, nossa, ele passa reto assim. Daí, quem já viu isso daí? Só eu? É muito legal, eu gosto de ver. Dá dó quando o felino pega, né? Mas é muito legal. Aqui o que está falando é o seguinte: pensa que esse felino são as adversidades, mas o Senhor fala que Ele nos faz ter essa agilidade. As adversidades vão estar aí querendo, agora eu vou devorar esse filho de Deus. Não, mas vai estar igual o inimigo lá, bramando como leão, tentando fazer as estratégias, tudo acontecendo, mas porque nós nos alegramos no Senhor, a gente vai dar uma olhadinha, é a adversidade, mas a gente vai sair correndo. Essa adversidade não pega, porque eu tenho os pés como da corça. Essa corça não, essa adversidade, essa situação não vai me parar, não vai me destruir, porque o Senhor faz de mim como a corça, faz eu andar rápido, faz eu ter estratégias, faz eu dar baile nessas adversidades, porque Ele é a minha força, a minha alegria. Ele me fortalece, Ele me dá esperteza, Ele me dá sabedoria, Ele me dá agilidade. E mais uma coisa que Ele fala, tem algumas versões que falam sobre a agilidade da corça, mas fala, Ele me faz como a corça e me faz andar em lugares altos, porque a corça, por conta dos predadores, ela sempre procura lugares altos, lugares difíceis dos predadores, lugares com pedras, difíceis. Os predadores, daí fui pesquisar, alguns predadores chegam a morrer, cortados, eles se cortam com as pedras, aonde a corça consegue andar, porque ela é toda esperta, ela vai pulando, ela passa em cada lugar, que se o felino tentar passar, ele se corta, ele se fura. A corça é muito esperta, então ela fica nos lugares altos, rochosos. Nos lugares altos, rochosos. Sabe, é onde nós precisamos ficar diante das adversidades. Diante de tudo isso, é igual o João falou, de repente algumas pessoas quando nos procuram, pastor, está acontecendo isso comigo. Eu de verdade, eu não sei o que falar. O que eu falo, eu queria ter poder de fazer uma oração e as coisas mudarem, mas eu não tenho. Eu tenho poder igual você tem, de orar e falar, Deus, mostra, faz, realiza milagres. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagres, mas às vezes o milagre que Deus faz é nos dar pés de corça, é nos levar, além de ser essa rocha, ser esse lugar alto de refúgio, Ele nos dá a capacidade, enquanto embaixo está lá os felinos, as perdas, as enfermidades, todas as coisas, e às vezes isso está em casa, às vezes isso está comigo, mas eu estou, por causa que a minha alegria está no Senhor, sabe o que eu faço? Enquanto está tudo, parece que está tudo desabando,
eu faço como a corça, eu vou me refugiar na rocha, no rochedo, que me protege de todo mal. E daí, sabe, as adversidades não têm mais o poder que tem sobre uma casa construída sobre areia, que tem sobre um animal que não tem os pés da corça. Então essa palavra é para nós aqui fazer o quê? Meu querido, diante das adversidades, diante de tudo isso daí, nós precisamos ter esse versículo em mente. Nós precisamos ter o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa alegria, o nosso amor no Deus da nossa salvação. Porque se nós fizermos isso, Ele vai nos dar força, nos fortalecer, e essa palavra vai nos dar agilidade, sabedoria, consolo, e automaticamente, a hora que a gente perceber, os problemas estão aqui, a gente começa a sentir, nossa, olha que forte, olha que difícil, ai que situação, eu não sei como eu vou, não sei como que a gente vai passar por isso. Como eu falei, que a igreja, muita gente sabe o que eu e a Nilva nós passamos em relação a perdas de filhos. Como que nós passamos? Como os pés, como da corça. Sabe como passamos? Em lugares altos, aonde as tempestades, as adversidades não nos alcançaram, tentaram, mas porque nós nos alegramos no Senhor, nós cantamos que no serviço do nosso Rei nós somos felizes, que nosso prazer está na lei do Senhor, e na lei dEle nós meditamos dia e noite. Essa palavra enche o nosso coração contra toda e qualquer tempestade, contra vírus, contra todas as ameaças. E eu queria que essa noite você pudesse sair daqui com essa palavra e podendo cantar, mesmo que falte vaca nos estábulos, mesmo que não tenha ovelhas, mesmo, isso daí é lá para Abacuque, mas que você possa falar, mesmo que a situação continue difícil, mesmo que ainda a gente tenha que enfrentar coisas complicadas, mesmo que um dia eu vá no mercado e veja que 1 quilo de maçã está R$14, mesmo que eu veja que o combustível, um etanol está R$4, mesmo que talvez eu fico vendo que as medidas tomadas por esses governantes continuam absurdas, mesmo com tudo isso, mesmo que a gente tenha que mudar o horário de culto, mesmo que a gente tenha que voltar a ter célula online um pouquinho, mesmo com tudo isso, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você pode aplaudir o Senhor?